na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. O estudo de hoje, maravilhoso, a introdução de Valtorta. Eu fiquei muito tocada mesmo com essa primeira narração. É muito bonito ver esse mistério tão grande do amor de Deus, quando, desde o princípio, já estava nos planos dele, trazer para nós a Virgem Santíssima e Jesus, Os dois estavam já predestinados desde o princípio. E as coisas aconteceram dessa forma, E é a ordem, que Deus, da divina vontade, Veio nosso Redentor, Jesus, Veio nossa mãezinha primeiro, que viveu, uma vida toda de sacrifício, que desde pequenininha, os pais já deixaram ela lá no templo, uma despedida muito difícil, um momento também de muita dor e muito sacrifício, muita oferta para Deus. Então a vida de Nossa Senhora foi esse sacrifício mesmo, totalmente, Alguém que, mesmo sabendo, tendo conhecimento da vontade humana, não quis dar vida para ela. Só quis dar vida por querer divino, só quis que todos os movimentos dela, todos os passos dela, tudo que ela fizesse fosse um ato de amor para Deus, se mover para Deus e para as almas, já colaborando ali, pedindo o Messias e colaborando ali para a redenção da humanidade. Tudo que ela queria era isso, fazer aquilo que Deus quer, só pensava no que Deus quer e só se movia para aquilo que Deus quer. Perfeitíssima, uma pureza perfeita. A pureza perfeita de Maria foi ela preferir amar a Deus do que a vontade humana, do que ter curiosidade, A curiosidade de Eva, de conhecer algo que Deus já havia proibido, Então Nossa Senhora não deu uma atenção para isso. Ela só ouvia Deus, ela não se desviou de Deus em nenhum momento. E por isso Deus concretizou essa obra tão grande na vida dela, A pureza total, a pureza que eu entendi assim, que Ele pede de nós também. Porque a gente vai purificando a gente na divina vontade, vai nos purificando para a gente voltar a ter essa pureza também, para que a gente também se torne um Éden de Deus, um novo Éden de Deus, um céu, onde o Senhor se comunica sem nenhum obstáculo, onde a gente entende claramente a vontade dele, sem também ter nenhum obstáculo. E como Nossa Senhora fala nos 31 dias, Nossa Senhora fala que não piscava, não sei, eu acho que é isso, que ela não piscava, nada, ela se movia, que ela preferiria, eu acho que é na meditação que fala que ela preferiria se sujeitar a milhares de mortes do que fazer um ato da vontade humana, um ato fora a vontade divina. Então, para chegar num nível desse é muito amor mesmo. E esse amor, Deus só pode dar por inteiro, no coração todo dele.
Então a gente está voltando a ter esse mesmo amor, a gente está voltando a ter essa mesma intenção. E é o próprio Deus que vem até nós. Do mesmo modo, eu entendi assim, que do mesmo modo que Maria se tornou o céu e onde foi aquela que, vamos dizer assim, teve a Santíssima Trindade toda dentro dela, né? Teve Jesus Cristo toda dentro dela. Então, ela foi totalmente aberta, né, para ser aquele céu. Nós também, à medida que a gente se abre, é da mesma forma. A gente se abre, o céu vem reinar em nós também. Mas para reinar em nós, não pode haver nenhum obstáculo, não pode haver dúvida, não pode haver medo, não pode haver nenhuma sombra, nenhum pó, nada que possa ser diferente da ordem divina, porque a divina vontade é luz, é totalmente luz, e não tem poeira, não tem sombra, não tem nada disso. Então, com Nossa Senhora, a gente aprende como se preparar para Deus. Ela mesmo que vai nos preparando. Ela que vai nos ajudando mesmo nesse caminho, nesse processo. Então, Nossa Senhora é nossa rainha, nossa mãe, pura, imaculada. O mistério de Deus é perfeito. Então, eu senti assim que o mistério de Deus é perfeito. Tudo o que Ele fez é perfeito, sabe? Da forma que Ele fez. É maravilhoso demais a gente ter uma mãezinha tão boa dessa, uma rainha, nossa rainha, pura, imaculada, corredentora, tudo ela é. E ter nosso Senhor, nossa vida. É uma pena, sabe? O meu coração, eu tô com o coração assim, sabe? É uma pena que ou vontade humana cruel que fica atrapalhando Deus, ou vontade humana cruel que vai contra o amor, sabe? A vontade divina, o amor de Deus vem até nós. E a vontade humana é esse rebelde, sabe? Esse rebelde que não quer o amor, que quer fazer tudo do próprio jeito, que quer fazer tudo da própria forma, que quer ter a curiosidade de, não, deixa eu mesmo viver o que eu tenho que viver, deixa eu mesmo fazer do meu jeito para ver se dá certo. Aí a vontade humana é assim, a vontade humana não quer ser educada, não quer ser moldada, não quer escutar, sabe? É totalmente rebelde, sabe? A vontade humana é tipo, eu tô imaginando agora um adolescente que quando o pai e a mãe vai falar, vai ensinar, aí fica com tanta raiva de ouvir os pais, sabe que é verdade, mas não quer ouvir, aí coloca um fone de ouvido bem alto numa música lá e fica escutando só porque para deixar os pais atrás da porta do quarto falando. Então a vontade humana não quer ouvir, ela não quer ouvir mesmo, ela não quer a verdade, ela é totalmente o contrário, ela quer ficar ali na rebeldia dela, não quer ser moldada, então ela nunca vai, a vontade humana vivida por nós mesmos nunca vai ser boa, ela só pode ser boa entregue nas mãos de Deus. Ela só pode ser boa entregue nas mãos de Deus. Então quando o filho tira o fone de ouvido e abre a porta e deixa o pai falar, a mãe falar, mesmo sem entender na hora, mas escuta de uma forma de dizer, eu não estou sabendo lidar com isso, e essa é uma humildade. Eu não entendo porque que vocês estão me dizendo isso, eu não entendo o que está acontecendo comigo, mas aí eu quero ouvir vocês, eu não quero mais me ouvir, aí a pessoa vai aprender a não se ouvir mais. Então essa porta aberta, essa abertura, já esse desejo que a gente tem, já é essa porta aberta de querer ouvir o Pai. Mesmo assim, na dificuldade de ouvir, mesmo lutando contra a nossa natureza, que no início se rebela mesmo, mas faz parte. Tudo é purificado na divina vontade. Tudo é purificado. Tudo isso é pro bem. Tudo é pro bem quando a gente se dispõe. Tem que, dar o fiat, dar o sim. Nossa Senhora sempre deu o fiat dela. Então, todos os dias a gente tem que dar o nosso fiat para que a gente não faça como Nossa Senhora. Não quero a vontade humana, não quero dar a vida. Só quero ouvir a Deus. Só quero o que Deus quer. Como Nossa Senhora. Como Nossa Senhora, totalmente entregue. E ela mesma que nos ajuda nesse processo, ela mesma.
Então eu achei muito interessante, porque é verdade, olha só. A Eva, vamos dizer assim, que ela estava totalmente, né, no lugar preservado, ela estava no paraíso, então ela teve mais, vamos dizer assim, sabe, mordomias, vamos dizer assim. Aí a Eva, tendo isso, tendo Deus pertinho, gente, era só correr para Deus, pedir perdão, sabe? Mesmo diante da situação. Nossa, meu Deus, eu não passei no teste, eu fiquei aqui dando ouvido para essa serpente. Eu devia ter lançado ela longe, eu devia ter dado as costas para ela. Não... Vacilei, mas ela não teve a humildade de pedir perdão. Ela preferiu pôr a culpa na serpente e falar: é a serpente que fez isso, não admitiu. E o Adão também. O Adão culpou a Eva e não pediu perdão. Então, é aquela de um apontar o erro do outro e não querer assumir a responsabilidade. Que triste, né? Tendo Deus tão perto, estando no paraíso, tendo tudo, 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 mas ainda assim que deu ouvido para o mal, né? Que, no entanto, era um teste, era só, né? Como eu falei aqui, se caiu era pedir perdão para Deus, correr para Deus, mas enfim, não fez, não teve humildade, foi orgulhoso, né? Agora Nossa Senhora veio para a Terra, um lugar totalmente contaminado, totalmente diferente do jardim do paraíso, né? E, olha só, que espetáculo. Por quê? Porque ela foi o paraíso primeiro. Ela foi o paraíso. Então não importa se a gente está no mundo cheio de coisa acontecendo, cheio de pecados. Você passa no lugar, de repente escuta aquela música alta de funk. Você vai no lugar e é isso, é aquilo. Você não tem que pensar, não, mas essas coisas vão me contaminar. Se nós nos tornarmos o Éden de Deus, como Ele quer, se a gente se tornar essa morada de Deus, essa luz, a gente vai poder fazer como Nossa Senhora fez também. Rezar, onde a gente for, a gente vai ver como permissão de Deus. Eu estou nesse lugar aqui para mim poder rezar por todos que estão aqui, para me reparar Jesus. Então, como a Nossa Senhora, né, recebeu uma chuva de graças e de bênçãos, mas não guardou para si. O que ela fez? Colaborou com Deus. Vamos trabalhar juntos, Pai. Vou clamar pelo Messias, vou reparar, vou fazer tudo o que eu for para que sua obra, Pai, venha logo. Não tarde mais, porque eu quero que o Senhor quer. E eu tô louca, louca, louca para ver seus prodígios. Então, eu vou viver minha vida para pedir o Messias. Eu vou cumprir sua vontade, Pai. E ela fez todos, no momento do teste dela, tudo, tudo. Porque ela não deixou de olhar para Deus. Ela sempre foi humilde, né? Sempre foi humilde, sempre foi pequenina, sempre foi uma criança com Deus. Então, assim, é com a gente também, né? A gente ser criancinha com Deus mesmo, sabe? Tá sempre ali, ó, ficar com o Pai. E no momento que a gente sentia assim, nossa, mas não ficar assim, eu escorreguei, né? Eu vacilei, não. Corre pro Pai, conversa com o Pai, abre o seu coração, conta tudo para Deus, tudo, não guarda nada para você, não fique com seus pensamentos e ó, opa, vamos lá, Pai, vamos continuar o nosso dia com nossos atos que se fundiram e vamos viver juntos o dia de hoje. Então, aí a gente fazendo assim, a gente vivendo desse jeito, a gente faz igual Nossa Senhora, sabe? Se torna também esses redentores, porque a gente também está colaborando, a gente não está atrapalhando, então a gente não deve atrapalhar a divina vontade, né? Nossa Senhora correspondeu totalmente, ela colaborou, ela não só disse, pode fazer, Pai, não. Ela foi e falou, vamos juntos fazer a divina vontade, né? Então Nossa Senhora, ela colaborou, ela participou, Nossa Senhora se envolveu, sabe? O filho da divina vontade se envolve. Ele se envolve, ele não consegue ficar só assistindo, não. Você assiste sim Deus fazendo em você, nos atos que você faz também, colaboração com ele. Aí você vai e assiste, porque você assiste no sentido de ver assim,
ver assim, olha, eu tô assistindo Deus agindo em mim, olha, eu tô assistindo, porque eu não posso fazer essas coisas, eu não sou nada. Então, o filho da divina vontade assiste Deus no agir, porque ele sabe que aquele agir não é dele, aquele agir é divino. Então, o filho da divina vontade vai lá, colabora com o pai e fala, não é que deu certo? Não é? Parabéns pro Senhor, pai, o Senhor é perfeito. Nossa, gente, como que o Senhor é incrível. Olha só o que o Senhor fez comigo. Olha só, é o Senhor que fez isso, pai. É o Senhor que fez isso. Uau, o Senhor é maravilhoso. Então, nossa, se envolve mesmo, se empolga, tá junto, é assim. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Bem, nesse estudo, né, nessa meditação, a coisa que mais assim, elevou assim o meu entendimento hoje foi justamente esse doar, né, esse doar a vontade humana para Deus, né? E Nossa Senhora, ela foi a primeira, né? Ela foi a primeira que fez a vontade de Deus. Por isso que ela é a Imaculada, porque em nenhum momento ela fez a vontade dela. E quando ela começa o caminho dela, quando ela era, Nossa Senhora, ela foi sonhada por Deus, né? E foi sonhada pelos pais também, por Santa Ana e São Joaquim, né? E o que acontece ali? Eles têm aquela menina, né, que é o sonho deles, e eles ofertam aquela menina para Deus. E aquela menina aceita, né? Aquela menina, ela abre mão dela mesma para ela fazer a vontade de Deus, né? Na hora que Nossa Senhora, ela é deixada no templo, né? Ela é ofertada ao Senhor pelos pais no templo, né? O que acontece? Acontece o primeiro passo, né? Primeiro passo de Nossa Senhora, que fala muito sobre os passos que Nossa Senhora fez, os primeiros passos, fala nos 31 dias com a Virgem Maria, onde Nossa Senhora, ela simplesmente ela aceita a vontade de Deus, né? A primeira vontade de Deus foi que ela fosse, que ela vivesse o desapego dos pais, né? Então, ela simplesmente ela vive esse momento do desapego dos pais, muito pequena. Agora você imagina a gente, né, que tem filho, a gente tem que deixar o nosso filho pequeno no templo, né? A gente hoje que a gente conhece a divina vontade, a gente deixa, mas a gente sofre. A gente sofre assim, para se desapegar, não é aquele sofrimento que você acaba com o mundo, mas é a questão do desapego. E Nossa Senhora, a primeira coisa que foi aberto para Nossa Senhora foi justamente o se desapegar dos pais, né? Da casa, da companhia dos pais. E aí ela vai pro templo, né? E lá no templo, mais uma vez, quando ela conhece São José, né? Ela
vai ter que também sair dali, né? Vai ter que manter essa sequência de não apego, né? De não se apegar, tipo, a primeira parte ela não se apegou aos pais, né? Ela abriu mão do apego, ela não fez a vontade dela, ela fez a vontade de Deus, né? O segundo momento foi ela sair do templo para casar, né? Para ter uma vida com São José, né? Quando ela sai do templo, né? Ela já sai para casar com São José, né? E nisso vem a concepção. Antes do casamento vem a concepção do Espírito Santo em Nossa Senhora, onde Nossa Senhora tem aquele primeiro Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo nela, né? E ela tem Jesus, e dali ela casa com São José, ela vai morar em Nazaré, depois ela tem que sair, né, de novo, quando há o recenseamento, ela tem que sair novamente, né, tem que se desapegar totalmente de novo, né, então assim, a coisa que mais me chama a atenção, tanto no livro da Valtorta, né, na história que a Valtorta fala de Nossa Senhora, como também nos 31 dias, é esse desapego constante que Nossa Senhora tem, né? Primeiro, ela tem que se desapegar dos pais, né? Ela não tem apego ali, ela aceita, acima dela, ela aceita a vontade de Deus, acima da vontade dela, né? E aí, ela vai para o templo, aí mais uma vez, né? Mais uma vez ela abre mão da vontade dela para fazer a vontade de Deus, né? Para casar, sair dali para casar com São José. Aí depois desse casamento, aí vem o recenseamento, aí Nossa Senhora tem que sair novamente daquele lugar para poder ter Jesus. Aí quando Jesus nasce, aí Nossa Senhora tem que fugir com Jesus, né? Por causa de Herodes. Então, assim, a conexão para mim que fica bem clara é que a vida de Nossa Senhora sempre foi um desapego total. Porque se não fosse assim, se ela não tivesse amarrado, né, dado a vontade dela para Deus, ela nunca fez a vontade dela, a vontade humana dela, né? Ela só fazia aquilo que Deus queria que ela fizesse, né? E se não fosse assim, nossa, ela não teria suportado tudo que ela suportou por nós, né? Ela sabia que tudo que Jesus ia passar ia produzir um fim maior, que era a salvação da humanidade hoje. Então, nesse processo de 31 dias, a gente entende, né? A gente começa a entender o quanto que, se Nossa Senhora não tivesse feito a vontade divina, claro que ela foi sonhada por Deus, Deus podia contar com ela, Deus enviou ela para a terra, porque Deus podia contar, mas Deus não tirou o livre-arbítrio dela, né? Deus não tipo assim, Deus não fez de Nossa Senhora como se ele mandasse nela, não, né? Tipo, como se fosse um robô, vamos dizer assim. Eu vou colocar você lá, você vai nascer naquela família, você não vai ter vontade própria, você vai ter que fazer isso, fazer isso, né? Foi ditando a vida de Nossa Senhora. Não. Nossa Senhora, ela foi fazendo tudo que ela fazia em comum acordo com a vontade de Deus.
unida à vontade de Deus. Isso é que mexe assim, bem fundo mesmo com a minha alma, é isso. É que ela, em nenhum momento, ela usou a vontade humana dela para não fazer o que Deus queria. Ela tinha a vontade humana dela, mas ela desconsiderava essa vontade. Ela não pensava, ela não usava essa vontade que ela tinha. Mas Deus me criou, mas Deus me deu o livre-arbítrio, que é uma coisa que acontece com a gente. Antes da gente conhecer a divina vontade, a gente era assim, a gente pensava desse jeito, mas Deus me criou, Deus me deu livre-arbítrio, né? Mas com Nossa Senhora era completamente diferente. Nossa Senhora, ela tinha conhecimento da vontade humana dela. E ela sabia o quanto que fazer a vontade humana, tanto é que nos 31 dias ela fala, né? O que a vontade humana ela causa na alma, só que na vida do ser humano, na alma do ser humano, só que com Nossa Senhora foi completamente diferente. Com Nossa Senhora, ela tinha conhecimento da vontade humana, mas ela não fazia a vontade dela, ela fazia a vontade de Deus. Então a vida dela, até quando ela partiu dessa terra, foi um desapego contínuo, né? Primeiro ela tem que se desapegar dos pais, né? Ela nunca teve esse apego que, para mim, no meu entendimento, o apego é a chave para os problemas que a humanidade tem hoje, né? Os problemas que nós temos hoje, que a humanidade tem, que aqueles que ainda não conhecem a divina vontade têm, é a questão do apego geral, porque quando você é apegado a você mesmo, né, quando você é cheio de si mesmo, você não quer abrir mão para fazer a vontade de Deus. E Nossa Senhora, em nenhum momento da vida dela, da concepção dela, ela foi sonhada pelos pais. Os pais queriam que tivesse um fruto daquele casamento de Santa Ana e São Joaquim. Tanto é que quem conhece a história de Santa Ana e São Joaquim vai entender e vai saber o quanto que Nossa Senhora foi amada, foi sonhada por aqueles pais, né? E acontece o que com isso, né? Também São Joaquim e Santa Ana também foram trabalhados no desapego. Porque se eles fossem apegados, se eles fizessem a vontade deles, eles não teriam coragem de levar Nossa Senhora para o templo, né? E hoje, a gente que conhece a divina vontade, a gente é capaz de fazer qualquer coisa por Deus, até mesmo de deixar os nossos filhos para serem criados num templo, vamos dizer assim, para fazer a vontade de Deus, né? Mas antes a gente não tinha esse entendimento. Então, assim, eles já tinham esse entendimento desde o princípio, desde a criação. Por quê? Porque antes deles estarem aqui na terra, eles estavam no céu, eles eram sonhados por Deus, eles eram conhecidos de Deus, né? E aí vem essa conexão de Nossa Senhora, né? Essa abertura, essa entrega de Nossa Senhora, né? Ela simplesmente, ela aceita tudo que Deus quer para ela, né? A mesma coisa que acontece com Jesus. Jesus, ele aceitou tudo que aconteceu com ele para salvar a humanidade, né? E Nossa Senhora, ela aceita fazer a vontade de Deus, né? Ela abre mão da vontade humana dela, ela tem, né?
o livre-arbítrio dela, né? Mas ela aceita fazer a vontade de Deus, fazer o projeto de Deus, aquilo que Deus queria. E aí acontece esse primeiro Pentecostes, né? Que é quando Nossa Senhora aceita, né? Nossa Senhora aceita ali fazer a vontade de Deus nos primeiros momentos da vida dela, né? O primeiro momento da vida de Nossa Senhora era ela ir para o templo, e ela aceitou ir para o templo, né? Aí depois vem o segundo momento, que é o casamento de Nossa Senhora, e aí vem todo o caminho de Nossa Senhora até a consumação do projeto que era vir Jesus, e depois da vinda de Jesus, né? Jesus vem, ele faz tudo que ele tem que fazer, fica como exemplo para nós, como nosso Salvador, nosso remidor, né? Nosso santificador. E aí, Nossa Senhora Jesus ascende ao céu, que ele disse que era necessário ele ir, para que viesse o Paráclito, que é esse Pentecoste que a gente recebe todos os anos, né? Que a gente recebe no batismo, depois a gente renova na crisma, né? É esse Pentecoste que acontece frequentemente, né, na gente, e que é devido a Jesus, mas o primeiro Pentecostes aconteceu em Nossa Senhora, né? E a coisa que mais me chamou a totalmente divino, né? Nós temos que ser desapegados de tudo. E o primeiro modelo, né? O primeiro modelo é Nossa Senhora. E aí vem as obras da Valtorta nos contar esses detalhes. Ou seja, é um livro conectado no outro, né? O livro que Nossa Senhora conta para Luísa, né? Que é os 31 dias, com os detalhes, né? Nossa Senhora, nos 31 dias, ela fala tudo sobre a vontade humana, né? Tudo que acontece com a alma quando ela faz a vontade humana, né? Quando a gente aceita fazer a vontade humana. E a Valtorta, ela já fala todos os detalhes, o que Nossa Senhora sentiu, viveu, não fazendo a vontade humana dela, mas fazendo a divina. Isso é que é, assim, a coisa que leva a gente a pensar, a entender, a ter essa concepção, né, que Nossa Senhora, ela desde o sonho, ela foi o sonho de Deus, né? Ela foi sonhada por Deus, né? E os pais dela também sonhavam com ela, né? E isso é uma coisa assim que deixa a gente encantado, né? Com esse entendimento, com esse conhecimento de Nossa Senhora, né? Com esse processo que a gente
sabe hoje, através dos 31 dias e com as obras da Valtorta, que Nossa Senhora passou por esse processo todo para que viesse o Salvador, para que hoje a gente pudesse estar aqui. E a gente olha, né, para Nossa Senhora e fala, nossa, ela foi totalmente desapegada de si, porque se Nossa Senhora ela fizesse a vontade humana dela, ela ia mudar todo o curso da história, mas nenhum momento ela fez, ela aceitou fazer a vontade de Deus. Deus teve confiança de fazer a vontade dele nela, né? E é isso que hoje ele espera encontrar em nós, essa confiança, né, de fazer a vontade dele em nós. Então, assim, essa conexão, né, esse conhecimento, né, dos 31 dias com a Virgem Maria, né, e agora o complemento com a Valtorta é muito importante para a gente poder ter os elementos para poder entender muita coisa que a gente não entendia, né, principalmente sobre essa questão da vida de Nossa Senhora, que nas Escrituras tem muito pouco sobre Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora, ela é a pura, a sem mancha, justamente por isso. Porque o que mancha é o pecado, e Nossa Senhora, ela não teve pecado. Isso aqui é lindo nela, isso aqui é extraordinário, né, a gente poder ver e aprender com ela, né, ver tudo. Hoje a gente está vendo todo o projeto que Nossa Senhora fez, né, para que viesse Jesus, e o quanto que ela teve que ser desapegada, né, ela teve que trabalhar assim, ela aceitava tudo, tudo que Deus falava para ela, né, tudo que Deus queria que ela fizesse, inclusive se não tivesse aparecido o anjo para falar com São José, que ela estaria grávida do Espírito Santo, com certeza Nossa Senhora ela teria Jesus sozinha, né? Mas como não era esse o projeto de Deus, né? Jesus precisava nascer de uma família, né? Com pai, com mãe, para que ele fosse um modelo para nós. Então, o anjo vai ali e fala com São José. Mas esse conhecimento de Nossa Senhora é muito importante para a gente. Muito esse Pentecostes que ela viveu, né? Esse primeiro Pentecostes, né? Eu mesmo, ouvindo isso, eu fico extasiada, né? Porque eu nunca tinha entendido dessa maneira, mas com esse entendimento, né, dos 31 dias com a Valtorta, a gente vê, né, esse primeiro Pentecostes que Nossa Senhora viveu ali, que foi a concepção de Jesus, né, e ela simplesmente em nenhum momento agora imagina você ter uma vida, né, e você abrir mão dessa vida. Foi isso que Nossa Senhora fez, né? Nossa Senhora, ela não foi apegada em nenhum momento a nada, né? E ela viveu plenamente a vontade de Deus. Por isso que ela é pura e sem mancha, né? Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Desse estudo de hoje, o que me chamou a atenção foi a bondade de Deus ao ditar a vida de Jesus, né, e de Maria para Valtorta. Ele não ditava na ordem, né, cronológica.
da vida dele e de Maria. Não era numa sequência, porque a Maria Valtorta sofria muito. E aí ela não, eles não queriam transformar o sofrimento dela numa tortura. Porque eu imagino assim, num dia que ela estivesse sofrendo muito, com dor, né? Que ela ficou doente na cama, né? Muitos anos. Foi atingida por uma barra de ferro nas costas. Imagina num dia que ela estivesse sentindo muita dor e fosse o dia de Jesus falar com ela sobre a crucificação dele, né? Sobre a paixão. Porque ela sentia a dor no corpo, né? E quando ela recebia as revelações da paixão, ela sofria muito na alma e eu acho que no corpo também, né? Com certeza. Eu não vi ela falando sobre isso, mas eu vi ela falando que ela nunca esqueceu da dor que ela sentiu quando Jesus falou para ela da paixão. Que nunca vai apagar da memória dela, que ela sentiu muita dor. E aí, é incrível demais, meu Deus. Ele ditava para ela de acordo com a disposição da alma dela, né? Muita bondade. E depois ele organizava do jeito dele. Eu imagino a confusão que ficava se fosse né, para ela ou para o padre, o diretor espiritual, organizar em capítulos, né, a obra, o que ela escrevia. Não, o próprio Jesus organizou depois. Ele que organizava. Incrível, incrível, incrível. Para provar mais ainda, a obra é divina. Para deixar assim mais claro que a obra é divina por causa dessa complexidade das datas em que foi ditada, em que ela teve a visão e a data que foi colocada e o número do capítulo, a organização dos capítulos. Depois que terminou tudo, que organizou tudo, ficou exatamente na ordem que aconteceu na vida de Jesus, mas não foram escritos em ordem cronológica. Muito, muito incrível. Aí teve até um capítulo que eu lembro de ouvir a Nossa Senhora falando. Era numa quinta-feira santa e Nossa Senhora mostrou para ela a visão do dia que São José pediu perdão para Nossa Senhora por ele ter pensado, porque ele não sabia ainda que ela era mãe de Deus, né? Que ele foi lá na casa dela para contar do sonho que tinha visto, da visão do anjo e tudo. E aí Nossa Senhora fez um comentário, né, sobre a visão, que era quinta-feira santa, mas que ela estava tendo a visão dessa parte do início, né, ainda da gravidez de Nossa Senhora. Mas era por causa disso, porque ela estava já sofrendo muito. E aí foi uma visão de consolo, né? De uma visão bonitinha, linda da história do nascimento, da gravidez de Nossa Senhora, que ia consolar a alma dela. Mas que não deixava de ser também uma visão relacionada à paixão, à nossa redenção, porque era sobre São José, e São José participou da redenção da humanidade. Nossa Senhora queria que ele fosse lembrado também na redenção, porque ele salvou o Salvador. São José salvou o Salvador. Salvou o Salvador quando ele não julgou Nossa Senhora, quando ele não se precipitou, não denunciou Nossa Senhora. Ele salvou o Salvou o Salvador de ser apedrejado no ventre ainda da mãe. Ele salvou o Salvador quando o anjo falou para ele fugir para o Egito. Pega a mulher e foge para o Egito, e ele fugiu. Várias vezes. Ele salvou o Salvador, cuidou dele, né, até enquanto ele esteve aqui na terra, São José. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós.